Senhor tem nos feito enormes promessas. Na quinta-feira passada, nós começamos a ver uma palavra do Senhor sobre a nossa terra, e essa palavra tinha e tem por título ainda: bendita seja esta terra, bendita seja Aquidauana. E eu quero novamente declarar isso com vocês. Vamos dizer juntos: bendita seja esta terra, bendita seja Aquidauana. Há uma relação íntima, vimos, do homem com a terra, na qual Deus o coloca. Essa relação vem desde o Gênesis até o Apocalipse. A terra do povo que ama ao Senhor, a terra do povo que busca ao Senhor, ao longo de toda a Escritura, é terra bendita. Vimos naquela quinta-feira que não apenas o homem veio do pó da terra, mas também os animais da terra, as aves do céu, e há aquele grupo de animais que possivelmente veio das águas, os animais das águas. E vimos também que sobre toda a criação, sobre a terra, sobre os animais do ar, sobre os animais das águas, Deus coloca o homem como o grande governante. O homem então não seria regido apenas por leis naturais, mas sujeito ao celestial. Ele manifestaria como imagem de Deus o celestial na terra, e seria sobretudo regido pelas leis de cima. O pecado muda essa relação do homem com a terra, quando Deus diz: você é pó e ao pó voltará. O homem fica reduzido a uma servidão às leis naturais, na verdade uma escravidão. Vimos que a terra, por causa dessa servidão ou escravidão do homem, se negaria a servi-lo, a produzir para ele como antes produziria. Então a rebelião do homem se reflete na terra rebelde, uma terra não mais serva, mas uma terra produzindo espinhos e cardos. Vimos que é da mais alta importância a relação do homem com a terra, na bênção de Jacó, na fixação de Deus do homem no jardim do Éden, e na maldição de Adão, quando Deus, ao falar com Adão depois da comida do fruto, depois da queda, apenas fala da relação de Adão com a terra. Vimos que além da maldição geral lançada sobre Adão, geral porque ela se reflete, ou ela afeta toda a criação, inclusive toda a descendência de Adão, todos os homens e mulheres que viriam da relação Adão e Eva. Nós vimos que além dessa maldição geral, há também uma maldição específica, ou maldições específicas, como por exemplo no caso de Caim, a quem poderíamos chamar de Caim, pés de deserto, como no caso dos espias, os 10 espias, que infamam a terra da promessa e dizem: em vez de Deus destruir o inimigo e nos colocar nessa terra bendita, ou nessa terra, a terra é maldita e ela vai nos destruir. Dessa maneira eles põem em dúvida a promessa de Deus, o poder de Deus, e infamam, falam mal da terra prometida. Vimos que não podemos falar qualquer coisa sobre a terra que Deus quer abençoar, e não podemos duvidar quando Deus se propõe a abençoar, mas no nosso coração devemos cultivar um sentimento apenas, chamado fé. Amém? Deus espera de nós fé, não incredulidade. Moisés ora
pedindo que Deus perdoasse a iniquidade do povo. E Deus diz: eu perdoo, mas tem uma coisa: esse povo não vai entrar na terra prometida, visto que se uniram aos espias, falaram mal da terra, falaram mal contra mim. Disseram que eles, as suas mulheres, os seus filhos iriam morrer nessa terra. Eles não irão entrar, mas ao contrário, justamente as mulheres e os filhos sobre os quais eles disseram não iriam entrar, entrarão. E agora, nessa segunda parte da mensagem, eu quero falar especificamente, pelo menos na primeira parte dessa segunda parte, especificamente sobre Aquidauana. Você está pronto? Quantos aqui estão famintos pelo Espírito Santo? Porque eu não vou ficar falando firulas aqui, invencionices, mas apenas vou falar aquilo que o Senhor falou já, ou vem falando ao longo de alguns anos. Em 2008, quando eu e minha esposa estávamos fazendo missões no Paraguai, você será abundantemente abençoado com multiplicação. Eu acho que a igreja não veio hoje, né? A igreja não chegou ainda. Você que crê. Não estou falando para quem não crê. Não estou falando para aqueles que não são da fé. Porque aqueles que não são da fé veem tudo como coisa natural. Tudo para eles é natural. A abertura de uma porta de emprego para eles é natural, o casamento é natural, uma cura sobrenatural é natural, para o natural tudo é natural. Mas para o homem espiritual, para a mulher espiritual, até mesmo manifestações naturais, como um lindo amanhecer, são coisas sobrenaturais. O homem espiritual olha para as coisas naturais e diz: louvado seja o nome do Senhor, porque isso é milagre. A criação anuncia a glória de Deus, o firmamento inteiro anuncia a obra das suas mãos. Em 2008 nós estávamos fazendo missões no Paraguai. Minto, nós estávamos em Nova Aquidauana. Nós estávamos em Nova Aquidauana, trabalhando, servindo ao Senhor ali. E de repente, eu e minha esposa, na mesma noite, sem conversarmos absolutamente nada sobre Paraguai, nada, na mesma noite, ambos sonhamos com o Paraguai. Minha esposa sonhou que estava andando num cemitério, e ela sabia naquele sonho que as sepulturas eram sepulturas de paraguaios. E eu sonhei com uma cena, passei a noite sonhando com uma cena do filme A Lista de Schindler, quando no gueto de Varsóvia, alguns judeus se escondem debaixo de camas, se escondem dentro de roupeiros, de guarda-roupas, se escondem atrás de pianos ou dentro de pianos, eles se escondem em diversos locais para não serem mandados pelos alemães para os campos de concentração. Mas a história é muito triste, porque à noite os alemães vão fazer revista no gueto, naqueles cubículos onde os judeus estavam amontoados, e eles começam a fuzilar os judeus, e judeus aos montes vão sendo assassinados no gueto de Varsóvia. E eu passei a noite sonhando com aquilo. E lá em casa, nós, como agora, não tínhamos antena, não tínhamos assistido filme nenhum, nada. E quando eu acordei, foi exatamente assim. Eu estava deitado na cama, abri os olhos, olhei para o céu e disse: Senhor, por que eu passei a noite inteira sonhando com isso? E no sonho eu sabia que aqueles judeus não eram judeus. No meu sonho, os judeus eram paraguaios. E nitidamente, mais nítido que
o falar que você agora está ouvindo, o Senhor disse exatamente esta frase: porque para mim, o que aconteceu na Guerra do Paraguai foi como o Holocausto nazista. Eu não fazia a menor ideia do que havia acontecido na Guerra do Paraguai. Nunca havia me interessado por esse assunto. Nunca havia parado para pesquisar nada disso. E depois que o Senhor deu essa resposta, pouco depois minha esposa acordou, eu disse: amor, você sonhou hoje? Ela: sonhei. Eu sonhei com um cemitério de paraguaios. Eu disse: meu Deus, amor, eu passei a noite sonhando com um fuzilamento de paraguaios. E depois de falar isso, porque para mim, e eu nunca vou esquecer do para mim, Deus foi muito pessoal naquela frase, porque para mim, pouco importa o que os homens vão dizer, para mim o que aconteceu na Guerra do Paraguai foi como o Holocausto nazista. E o Senhor disse: estou enviando vocês para fazerem uma reparação. E realmente, um mês depois, mais ou menos, estava acontecendo aqui na igreja o culto de envio, e nós estávamos indo como missionários ao Paraguai por uma ordem expressa do Espírito Santo. O problema não se encerra aí, ou a história não acaba aí. Naquela sexta-feira que eu contei para vocês, o Senhor me curou miraculosamente, depois de, desde o dia do meu aniversário, ficar muito doente. O Senhor falou uma série de coisas, se ausentou. Na manhã seguinte ele voltou na varanda de casa, era sábado de manhã, e ele voltou a falar algumas coisas, e uma frase o Senhor disse, que eu anotei nesse caderno aqui, o caderno onde eu anotei um monte de coisas que o Senhor me falou naqueles 2 dias. O Senhor disse exatamente isso, que agora eu conto para vocês, e talvez essa mensagem, não sei. Talvez essa mensagem fique só em Aquidauana, não sei. Mas fato é que a voz do Senhor dizia assim: enviei-os ao Paraguai para que se fizesse uma grande reparação em favor de Aquidauana. 8 anos depois, o Senhor completou o texto. Eu nunca havia feito essa associação em momento algum. Nunca havia parado para pensar dessa forma sobre esse envio. Mas foi exatamente o que o Senhor me falou na varanda da minha casa na manhã do sábado. Enviei-os ao Paraguai para que se fizesse uma grande reparação em favor de Aquidauana. Então eu fui pesquisar mais um pouquinho a história de Aquidauana. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo, e eu quero entender essas coisas, porque tudo isso estava na escuridão, oculto aos meus olhos, todos esses anos. Aquidauana surgiu a 12 quilômetros de Santiago de Xeres, um importante porto fluvial para o desenvolvimento da região, e a 180 quilômetros a norte do encontro dos rios Aquidauana e Miranda. Seus primeiros povoadores, agora eu gostaria que você gravasse isso. Seus primeiros povoadores foram os soldados imperiais que participaram da Guerra do Paraguai e que acabaram se estabelecendo na região depois do fim do conflito, ocupando as terras existentes entre os rios Negro e Aquidauana. Em 15 de agosto de 1892, às margens do rio Moboteteu, o original nome do rio Aquidauana, que em Guaicuru significa rio estreito, Aquidauana foi implantada por um grupo formado pelo Major Teodoro Rondon, nome da nossa rua, pelos coronéis João da Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Correia
Manuel Antônio Paes de Barros, e fazendeiros moradores da vila de Miranda. Tornou-se distrito em 18 de dezembro de 1906, município em 16 de julho de 1918, sendo desmembrada do município de Miranda. Com a chegada dos trilhos da rodovia, ou da ferrovia, Aquidauana se desenvolveu rapidamente. Com isso, foi por alguns anos a cidade mais desenvolvida do sul do antigo estado do Mato Grosso. Mas olhando para essa história, eu entendi. Aquidauana foi fundada por homens que tinham as suas mãos sujas de sangue. Se você está entendendo, diga amém. Isso é história. Uma cidade fundada por assassinos. Pastor, por que o senhor está chamando de assassino? Era guerra. Na guerra você defende o seu país. Certa vez me perguntaram, aliás, recentemente me perguntaram, pastor, se houvesse guerra, agora não, porque eu já estou fora da idade, até 35. Mas até os 35 anos, se houvesse guerra, Brasil entrasse em guerra, e o senhor, como tenente do exército, fosse convocado para a ativa, o senhor atiraria para matar? Eu disse, claro que sim. Eu iria à guerra para defender meu país, meu povo. Mas não é só disso que a história trata. Eu não vou ficar falando em detalhes sobre a Guerra do Paraguai. Se você quiser, poderá pesquisar isso mais abundantemente. Há muitos textos sobre esse assunto. Mas eu quero, além de citar a famosa frase de Dom Pedro II, depois que o Brasil retoma as terras tomadas pelo Paraguai, e ele diz, nós não iremos parar a guerra até que derramemos muito sangue paraguaio, porque o Paraguai manchou a honra do Brasil. Além dessa frase de Dom Pedro, e ali dizem os estudiosos, mais de 60% da população paraguaia foi dizimada. Mulheres foram violentadas pelos soldados brasileiros, uruguaios, soldados da Tríplice Aliança. Mulheres paraguaias foram violentadas. Apesar de todas essas coisas terríveis que você pode encontrar nos relatos sobre a guerra, eu quero citar um dado. Não há números precisos sobre a Guerra do Paraguai, mas as lembranças da batalha são amargas. É uma chaga que marcou todos os envolvidos, define o historiador Francisco Alambert. Ouça isso. Soldados lutaram descalços e enfrentaram fome e doenças. Houve episódios de extrema crueldade, como a Batalha de Acostanhú, em agosto de 1869, na qual 3.000 paraguaios, agora eu vou pedir para quem tem menos de 15 anos ficar de pé, por favor. Quem tem menos de 15 anos de idade. Olhem bem para esses adolescentes. Obrigado. Na Batalha de Acostanhú, em agosto de 1869, 3.000 paraguaios, todos com menos de 15 anos, foram dizimados por 20.000 soldados brasileiros. Dom Pedro II, sempre visto como um bom velhinho, exigia que se lutasse até a morte de Solano Lopes, o comandante do exército paraguaio. Apesar de o Duque de Caxias dizer que o ditador aceitaria um acordo de paz. Nós temos descendentes de paraguaios aqui? Temos? Quem tem sangue paraguaio correndo na veia aí, por favor, levanta a mão. Aleluia.
Alguém com muito ceticismo diria: que mal haveria, pastor, nessas coisas? Era guerra. Ouça, Deus abomina os excessos, a crueldade. Deus abomina a crueldade. A história do profeta Jeú sobre Baasa, eu quero ir com vocês para esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versos 1 a 7. Eu gostaria que você ouvisse essa leitura. A palavra de Adonai do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa. Eu o levantei do pó e o tornei soberano sobre o meu povo Israel. Entretanto, você viveu no mesmo caminho que Jeroboão e levou o meu povo Israel a pecar, de maneira que o seu pecado provocou minha ira. Portanto, eu removerei Baasa e sua casa completamente. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Se alguém da linhagem de Baasa morrer na cidade, os cachorros o comerão. Se morrer no campo, os urubus o comerão. Os outros atos de Baasa, seus feitos e seu poder, estão documentados nas crônicas dos reis de Israel. Baasa dormiu com seus ancestrais, e Elá, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Agora, veja o que diz o verso 7. Por intermédio do profeta Jeú, o filho de Hanani, a palavra do Senhor, de Adonai, foi proclamada contra Baasa e sua casa, pois ele fez muita maldade perante os olhos de Adonai, provocando a ira dele por causa das suas ações, tornando-se como a casa de Jeroboão, e por causa do assassinato que ele havia cometido contra a casa de Jeroboão. A Bíblia diz que Deus está em crise agora contra Baasa, por dois motivos. Porque ele se tornou como Jeroboão, fazendo maldade, inclusive matando a casa de Jeroboão. Jeroboão que havia sido cruel. Jeroboão que havia sido um homem sem piedade. Baasa segue o mesmo exemplo dele. Acaba matando Jeroboão e alguém vai dizer, fez justiça. E Deus diz, não fez. Que complexo isso. Porque para Deus Baasa estava se excedendo, mesmo quando fez contra Jeroboão o que Deus não mandou que ele fizesse. Nós precisamos ter muito cuidado. Ontem eu estava dizendo para minha esposa, amor, a gente precisa ter cuidado na aplicação da justiça e da correção, porque mesmo a justiça em excesso é desagradável aos olhos do Senhor. Deus ainda é o Deus da misericórdia e da compaixão. Deus não é o Deus da maldade. Jeroboão vai matar o impiedoso, Baasa vai matar o impiedoso Jeroboão, e Deus diz, não gostei disso. Você agiu com crueldade contra Jeroboão, não gostei. Está errado. Você permaneceu no caminho mal de Jeroboão. Olha aqui, meu Deus, eu estava olhando para isso e dizendo, meu Deus, talvez aquilo que nós abominamos, ao abominarmos a pessoa que comete o erro, a gente está cometendo erro. Você está tão irritado com o erro da pessoa e Deus diz, para, porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Alto lá você. Deus abomina os excessos. Todas essas coisas, o que o Brasil fez de excesso na Guerra do Paraguai, já tinha vencido, podia parar. Não tinha mais que sair matando ninguém, matar 3.000 guris, não havia mais porquê.
ficar à caça de Solano Lopes, não tinha mais propósito isso. Todo esse contexto nos faz lembrar uma história que há algum tempo foi exibida aqui na igreja. Vários de vocês conhecem Avivamento das Ilhas Fiji, aquele vídeo maravilhoso, e há uma história relatada naquele vídeo que mexe com o meu coração, quando um missionário relativamente jovem, inglês, vai ao arquipélago de Fiji pregar o evangelho, e ele chega a uma ilha onde havia fijianos canibais. E ele à noite está na sua casa com os seus companheiros. E de repente eles veem ao longe se aproximando algumas tochas. E eles tentam fugir. E uma senhora intercepta o grupo que está vindo contra a casa do missionário e diz: não façam o que vocês querem fazer. Vocês irão amaldiçoar a nossa terra, não façam isso. E eles não fazem caso da palavra daquela senhora idosa e vão até a casa do missionário. O missionário está tentando fugir, mas eles o pegam no caminho, matam-no e o comem. Eles praticam canibalismo. E quantos assistiram aquela história real, não há nada inventado aqui, viram que por longos anos aquela ilha se tornou uma ilha infértil, os peixes desapareceram dos rios, as plantações eram improdutivas, a água era ruim, a miséria passou a assolar aquela ilha, até o lindo dia em que anciãos recebem a pregação do evangelho. Deus usa Reinhard Bonk, o alemão, para fazer uma cruzada no arquipélago de Fiji. E a mensagem do evangelho entra nos corações, e homens velhos, descendentes dos canibais, homens que inclusive muitos deles já estavam até praticando magia, andando sobre brasas, eles começam a chorar e confessar o pecado, e o Espírito Santo coloca neles a necessidade de uma reparação. E aqueles senhores, depois de chorarem e orarem aos pés do Senhor, e eles clamam e choram em cima de tapetes, eles enviam um recado para a família, para os descendentes do missionário assassinado pelos ancestrais deles, daqueles senhores, e chamam a família do missionário à ilha, e preparam presentes, e fazem um culto ao ar livre na presença do Senhor, e dizem: nós estamos arrependidos do que nossos ancestrais fizeram, e nós queremos que vocês nos abençoem, e trouxemos esses presentes, nós queremos de algum modo reparar o dano que os nossos antepassados fizeram, comendo o avô de vocês. E eles oram, entregam os presentes, cultuam ao Senhor. E seguidamente vem uma chuva torrencial. Naquela semana mesmo, se eu não me engano, no dia seguinte vem uma chuva torrencial sobre a ilha. E os peixes retornam aos rios. E a terra volta a ser frutífera. E por causa da reparação feita àqueles descendentes do missionário, a graça de Deus se derramou sobre a ilha. Reparação. Eu estou muito emocionado. Estou controlando as minhas emoções nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta. O que amaldiçoa uma terra? A resposta é simples. Preste atenção. O que amaldiçoa uma terra é a falta de reparação de um dano.
quando um grave dano não é reparado, não há bênção para aquela terra. Eu quero falar um pouco sobre reparação de dano, mas pensar com vocês no seguinte: alguém diria, pastor, nós começamos esse culto exaltando o poder do sangue de... A canção que antecedeu essa mensagem, uma das, falava justamente sobre o sangue que lava dos pecados. E alguém desavisadamente diria, pastor, peraí, mas o sangue de Jesus repara todo dano. É verdade, repara todo dano que não possa ser reparado. Há um princípio espiritual que nós precisamos aprender, e ele vale não apenas para uma maldição grave sobre uma terra, mas vale para todo o nosso andar em Cristo Jesus. Deus não reparará o dano que você ou eu podemos reparar. Amém? Deus não fará isso. Se não for possível de modo nenhum a reparação de um dano, a maldição é removida pela aplicação direta do sangue de Jesus, não há dúvida disso. Se não há como o homem reparar o mal que foi causado, o sangue cobre. Mas preste atenção, sempre que o homem puder reparar o dano, Deus deixará que o homem o faça. Exemplo clássico disso, e muito dramático por sinal, um sem número de pessoas que no leito de morte, estão lá na UTI, ou estão no leito de morte dentro de casa, não consegue morrer, até que peça perdão, faça reparação, reajuste os relacionamentos que estavam quebrados, e então descansa. Alguém aqui que já ouviu essas histórias? Eu, inúmeras vezes. A pessoa não consegue morrer. É Deus dando para ela a chance de fazer a repare o dano. Acerte as contas que você pode acertar. Ah, pastor, eu briguei com uma pessoa, vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Não adianta nada você ficar orando, pedindo a bênção. Jesus, que eu não sou abençoado. Repara o dano. Você foi lá, falou mal de fulano, de Beltrano, sei lá de quem, seu líder, sei lá o quê. Repara o dano. Conserta isso aí e Deus vai te abençoar. Nós precisamos esquecer esse assunto de deixar coisas pendentes. Amém, amados? Vocês estão aí? A cruz a tudo purifica. Quando Jesus recebe a coroa de espinhos, Ele assume em seu corpo toda a maldição da terra. Portanto, quando é absolutamente impossível a reparação, o sangue de Jesus repara. Mas eu quero ir para dois textos que falam sobre reparações de um modo extremamente crítico. Segundo Samuel 21, de 1 a 6, foi um dos textos que Deus falou comigo, Deus usou para falar comigo em janeiro de 2013. No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos, e Davi consultou Adonai. Adonai lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa manchada de sangue, porque ele levou à morte o povo de Gibeon. O rei convocou os gibeonitas e lhes disse: estes gibeonitas não faziam parte do povo de Israel, mas do remanescente dos amorreus. O povo de Israel tinha feito um juramento com eles, porém Saul, por causa do seu zelo pelo povo de Israel e de Judá, tinha buscado exterminá-los. Saul quebrou a aliança.
Davi disse aos gibeonitas: o que eu poderia fazer por vocês? Houve uma aliança quebrada, como eu posso reparar? O rei Saul quebrou a aliança com os gibeonitas, o que eu faço agora? Como poderia compensá-los, de modo que vocês estejam em condições de abençoar a herança de Adonai, para que a fome, que já durava quanto tempo? 3 anos, fosse embora de Israel. Os gibeonitas lhe responderam: nossa disputa com Saul não pode ser resolvida com prata ou ouro. Claro que não podia. Era um assunto sobre vidas. E nós não temos o direito de levar quem quer que seja de Israel à morte. Olha só. Davi lhes perguntou: então, o que eu poderia fazer por vocês? Eles responderam ao rei: o homem que nos arruinou, que conspirou contra nós de modo que deixássemos de existir em qualquer lugar do território de Israel, que 7 de seus descendentes homens sejam entregues a nós, e nós os levaremos à morte por enforcamento diante de Adonai, em Gibeá de Saul, a quem Adonai escolheu. O rei Davi então afirma: eu os entregarei a vocês. Mas Davi poupa Mefibosete, porque ele tinha um carinho especialíssimo, e entrega 7 descendentes de Saul aos gibeonitas. E aqueles 7 rapazes são enforcados no monte, na presença do Senhor. Eu não sei, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não sei se Davi fez certo. Porque o texto agora que nós vamos ler também fala de reparação, um texto do Novo Testamento. A reparação é feita mediante o impulso do Espírito Santo. Eu não sei sinceramente se Davi fez certo de perguntar para os gibeonitas o que eles queriam. Talvez Davi poderia ter usado um caminho bem menos doloroso, perguntando para o Senhor como deveria ser feita a reparação. Não sei. Não sei até que ponto essa narrativa nos fala de um acerto de Davi nesse detalhe. Mas Davi acertou no querer reparar. Está entendendo? Lucas 19, versos 8 e 9, um texto por demais conhecido, também nos fala de reparação. Agora, a reparação no Novo Testamento. Lucas 19, versos 8 e 9. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, dou a metade do que possuo aos pobres. Coisa linda. E se enganei alguém, devolverei pagando quantas vezes mais? 4. Yeshua, Jesus, lhe disse: hoje salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão. Esse homem se abriu para reparar. Isto é salvação. O coração convertido repara o dano. O coração convertido faz a sua parte no processo de restituição. Olhando para essas histórias, eu creio que no caso de Zaqueu houve um impulso do Espírito Santo. O texto ou a narrativa nos dá a entender que Jesus também foi surpreendido com esse impulso de Zaqueu. A terra em que não houver reparação e que rejeitar o sangue de Jesus será a qualquer momento entregue à ruína. Ela está a 1 milímetro da condenação. É preciso haver reparação. O que está pendente aí? Antes de a gente continuar a mensagem, o que está pendente? Pastor, mas já faz tanto tempo, Os fundadores de Aquidauana se uniram, mais ou menos 40 pessoas, em 1892. Faz tempo. E o Senhor vem falando sobre reparação.
sobre a igreja aqui manter missionários lá, abençoando a terra paraguaia, servindo o povo paraguaio, as crianças paraguaias, os presos paraguaios, os estudantes paraguaios menores de 15 anos. Foi exatamente o que aconteceu lá no Paraguai. A igreja aqui se envolvendo com a obra no Paraguai, dizendo: nós queremos a bênção de Adonai sobre Aquidauana, e que a mancha escura de sangue que estava sobre a terra seja apagada. E Deus ouviu. Ainda que nós não tivéssemos total entendimento do que estávamos fazendo. Não sei se houve outros pastores, missionários, mantidos por igrejas de Aquidauana no Paraguai, talvez tenha havido, mas de uma coisa eu sei: nós estávamos lá, recebendo toda a rejeição ao Evangelho, amando as pessoas e vendo alguns sendo salvos, e com isto, tenho absoluta certeza, trazendo bênção para o Brasil. Disto eu sei. Mas há uma outra coisa que abençoa uma terra, além da reparação. Bendita seja Aquidauana. Os nossos irmãos que são descendentes de paraguaios, essa semana eles vão ser carregados no colo. Há uma outra coisa que abençoa a terra, preste atenção. E eu quero inicialmente falar sobre essa outra coisa por comparação, por analogia. Eu quero que você volte comigo agora para o instante da paixão de Cristo. Nós já ouvimos várias vezes mensagens sobre esse tema maravilhoso, a paixão do nosso querido Salvador. Quantos aqui amam Jesus Cristo? Só de falar da paixão do Senhor, meu coração já... Estou falando daquele que derramou todo o seu sangue para lavar o meu pecado e lavar o seu pecado. Quando Pilatos faz aquele ato simbólico, ele não está querendo entregar Jesus à morte. Ele diz: olha, eu não tenho nada a ver com esse assunto, eu não queria isso, eu vou fazer isso só porque vocês estão insistindo. E ele diz: vem alguém aqui, um servo, vem aqui, me traz uma cumbuca, um recipiente com água, eu quero lavar minhas mãos. Eu sou inocente do sangue desse justo. Aí, o povo diz: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando Pilatos diz: eu não quero me envolver, Israel diz: nós assumimos a maldição. Eles se amaldiçoam, com isso contaminam Jerusalém. Jesus vai orar lá, desde o caminho da saída de Jerusalém até o Monte da Caveira. Jesus vai orando, é a ideia do grego, Jesus vai orando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Guarda essa frase. No caminho, mulheres de Israel começam a chorar. Elas estão muito tristes. E elas chegam junto de Jesus com seus lenços, com suas lágrimas. Jesus, carregando a cruz, olha para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos,
porque se em tronco verde, frutífero, bonito, fazem isso, o que vai ser feito com madeira seca? Jesus está chamando Israel de madeira seca. Jesus vai profetizar então para essas mulheres: virão dias, ele vai dizer, virão dias em que as grávidas gostariam de não estarem grávidas, em que as pessoas de Jerusalém vão dizer que os montes caiam sobre nós, dias terríveis virão, chorem por isso, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Nós precisamos entender essas coisas, porque se Jesus vinha orando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, como mais ou menos 35 anos depois, Roma vai destruir Jerusalém, colocar o templo abaixo, não ficará pedra sobre pedra, exatamente como Jesus falou, um arraso, uma destruição total. Aonde foi parar a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Onde foi parar essa oração? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, quem de fato matou Jesus por uma entrega dos judeus foi Roma. Jesus foi executado por soldados romanos. E Roma, depois da paixão e do Pentecostes, Roma apenas cresceu. E o evangelho se alastrou por Roma, chegando no primeiro século a ser mais de 50% da população cristã no império. Quem não sabia o que estava fazendo era Roma, presta atenção. Os judeus sabiam, porque eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, sabiam do sistema de julgamento de alguém. Principalmente os mestres da lei tinham exato conhecimento do que estavam fazendo. Não foi a respeito deles que Jesus falou. Quem não sabia o que estava fazendo era Roma. E o soldado romano junto à cruz diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Os judeus que tinham a lei foram os que entregaram Jesus a Roma para ser executado. E quando Pilatos conversa com Jesus, Jesus solta uma frase que confirma todas essas coisas. Jesus diz: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Porém, olha só, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Deus queria abençoar Israel, mas Israel rejeitou a bênção e invocou sobre si a maldição. A segunda coisa que abençoa uma terra, então, preste muita atenção, é a morte, diga comigo, a morte de um santo em paz. Segunda coisa, além da reparação, segunda coisa que abençoa uma terra: a morte de um santo, de um justo em paz. Quando um justo não é morto pelos habitantes da terra, mas ele, amando aquela terra, descansa em paz. Ele que devotou a sua vida ao bem daquele povo, daquela localidade, ele que se gastou pelo evangelho de Jesus Cristo, ou ela, quando ele morre naquele lugar, quando ele dá o seu último suspiro, morrendo em paz, a bênção sobre a terra. Pastor, eu disse para vocês que veria esse princípio primeiro por analogia. E a analogia é bem simples.
Se a morte de um santo por rejeição do povo trouxe maldição para a terra, é óbvio que a morte de um santo que não foi rejeitado pelo povo trará, lógico. Onde nós vemos isso, pastor? Temos algum ou teríamos algum exemplo na Bíblia sobre essas coisas? Temos. Segundo Reis, capítulo 13, versos 14 a 25, falando-nos da morte de Eliseu, o profeta. Aqueles que estão recebendo a palavra, digam glória. Segundo Reis, capítulo 13, versos 14 a 25. Eliseu estava agora enfermo, com a doença da qual eventualmente ele morreria. Joás, o rei de Israel, veio visitá-lo e lamentou sobre ele. Ele disse: meu pai, as carruagens e os cavaleiros de Israel. O rei está dizendo: o anjo do Senhor está contigo, o exército do Senhor é contigo, você é profeta do Altíssimo, está indo embora. Eliseu lhe disse: traga um arco e flechas. E ele trouxe para ele um arco e flechas. Ele disse ao rei de Israel: coloque sua mão sobre o arco. E ele colocou a mão sobre o arco. Então Eliseu deitou suas mãos sobre as mãos do rei, a unção profética, indo para o rei, e disse: abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. Eliseu disse: atire! E ele atirou. Ele disse: flecha da vitória de Adonai, flecha da vitória contra a Síria. Você derrotará a Síria completamente em Afeque. A unção profética às vezes parece loucura, né, irmãos? Aliás, quase sempre. Às vezes, quase sempre. Está lá o profeta com as mãos sobre as mãos do rei, está lá o rei com as mãos no ar, puxando, e o profeta gritando e profetizando. Ele disse ainda: pegue as flechas. Ele as pegou. Ele disse ao rei de Israel: acerte o chão. Ele acertou 3 vezes, 3 flechadas, e então parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Ele disse: você deveria ter acertado 5 ou 6 vezes, então teria derrotado a Síria completamente. Agora, você derrotará a Síria apenas 3 vezes. Antes da gente continuar, por que Eliseu se irou? Porque o coração dele estava queimando, porque aquele tempo era um tempo de graça sobre Israel. A bênção era para ser enorme, o rei era para ter rompido em fé. Deus quer abençoar. Eu estou ficando constrangido com vocês. Deus quer abençoar a nossa terra. Eu não sou animador de auditório, eu sou pastor. Deus quer abençoar a nossa terra. Preste atenção no que Deus fez nesses anos. Quantas pessoas Ele trouxe de volta para essa casa, inclusive trazendo de volta de outras cidades, não é, César? Olha que arranjo do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, Deus unindo homens e mulheres famintos por Deus, fiéis de diversos locais, que antes estavam congregando nesta casa, dizendo: o meu exército será refeito. Aleluia! Aleluia! Arranjo do Espírito Santo. O profeta está agora dizendo: Deus quer abençoar. Diga: Deus quer abençoar. Meus irmãos, vou tirar o microfone. Não é novidade para ninguém. Não é
tem problema não. Esta terra será uma terra de milagres. Tranquilo. Tem problema. Adonai não permitirá que a praga esteja no meio do povo dele. Promessa de Adonai. Adonai diz que a ferrugem, a tísica, a lepra, a doença da pele, a cegueira, será extirpada do meio do povo dele. Promessa de Adonai. Pastor, mas isso é Velho Testamento, quem disse isso? Jesus diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é evidência da chegada do reino de Deus. Onde o reino de Deus chega, as pessoas são libertas. Libertas do que, pastor? Libertas da doença, libertas do demônio, libertas da depressão, libertas dos sentimentos de inferioridade, libertas do desejo de suicídio. É o reino de Adonai. Mas a gente volta para o texto e vê algo tremendo, porque a Bíblia é maravilhosa. Eliseu morreu. O tempo era tempo de juízo, era isso que Eliseu estava profetizando para Israel? Era isso? Era tempo de bênção. O coração do profeta está queimando, Deus quer, mas ele morre. E o sepultaram em uma caverna. Ora, as tropas invasoras de Moabe costumavam fazer incursões anuais na terra no início do ano. Certa vez, aconteceu que, como eles estivessem sepultando o homem, viram uma tropa invasora. Então, povos ou homens do povo de Deus viram moabitas se aproximando. Eles costumavam entrar no território judaico para saquear. Certa vez aconteceu que, como eles estivessem sepultando o homem, viram uma tropa invasora. Então, eles lançaram o corpo do homem na caverna onde Eliseu estava sepultado. E no momento em que o homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou em pé. Agora, olha a Bíblia falando sobre o contexto da misericórdia. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante toda a vida de Joacás. Contudo, Adonai foi, diga comigo, gracioso. O texto diz: teve piedade dele e olhou para ele com favor por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não se dispôs a destruí-lo. E até o dia de hoje não o baniu de sua presença. Hazael, rei de Arã, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, tomou seu lugar como rei. Então Joás, o filho de Joacás, capturou de Ben-Hadad, o filho de Hazael, as cidades que ele tinha capturado na guerra contra Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou, recuperando assim as cidades de Israel. As 3 vezes profetizadas se cumpriram. Agora preste atenção, eu quero encerrar com essa verdade. O contexto da morte de Eliseu era um contexto de misericórdia. Deus queria fazer o que a nação de Israel? Vou pedir para vocês repetirem isso. Amém? O profeta morre, é colocado na caverna, e a unção fica ali. Mas a pergunta que nós temos que fazer não é apenas se Eliseu era ungido, evidente que era. E Deus não quer apenas que nós saibamos que Eliseu era profeta, isso a gente já sabe. Deus não quer apenas que a gente saiba que ele era ungido, aleluia, ele era. Mas Deus quer que a gente entenda uma outra coisa. Eliseu fica ali, com a unção, trazendo bênção para aquela terra, os ossos dele, trazendo vida. A glória de Adonai está ali sobre aquela terra, abençoando-a. E mesmo um cadáver que passar por ali,
viverão. A morte de um santo em paz abençoa a terra. Eliseu morre com unção para abençoar. Deus diz: está bom, você abençoará mesmo morto. Tem alguém aqui que ama Aquidauana? Eu faço questão de ser sepultado aqui. Eu estava olhando para essa história de Eliseu dizendo: meu Deus, então é mais, preste atenção, é mais, os patriarcas foram movidos pelo Espírito Santo a dizerem: nós queremos que os nossos ossos sejam sepultados em Canaã, na caverna de Macpela, comprada por Abraão. E isso foi um impulso do Espírito Santo, porque mesmo os ossos de um justo em paz são um sinal de bênção para a terra. São os ossos de Eliseu. Que sejam feitas as reparações e que santos e santas sejam recolhidos à presença do Senhor em paz com Aquidauana, tendo dito sobre esta terra um testemunho diante de Adonai: Senhor, esta terra não te rejeitou, esse povo te quis. Olha os fiéis, Senhor, e abençoa esta terra, mesmo depois da minha morte. Por favor, fique de pé no seu lugar. Deus falou conosco e agora a gente tem que dar uma resposta à altura para o Senhor. É sempre assim, né? Ouvimos a palavra e agora respondemos para Ele, dizendo: Senhor, faremos as reparações. Não vamos ficar deixando coisas pendentes ao longo do caminho, coisas mal resolvidas, coisas no ar, com quem quer que seja, porque queremos a bênção e não a maldição. Senhor, nós invocaremos até o último dia da nossa vida a Tua bênção sobre esta terra, e queremos que mesmo os nossos ossos sobre esta terra a bendigam, tal qual ocorreu com Eliseu, o profeta. Bendita és Tu, Aquidauana, bendita és Tu. Tua presença